As glândulas suprarrenais localizam-se acima dos rins como pequenos chapéus e podem ser chamadas de adrenal. Cada glândula suprarrenal é constituída de dois tecidos embriologicamente distintos que se juntam durante o desenvolvimento, o córtex e a medula. O córtex e a medula secretam hormônios de tipos químicos completamente diferentes, mas todos os hormônios suprarrenais ajudam os indivíduos a lidar com situações extremas associadas ao perigo ou ao estresse. No estresse prolongado, a resposta vem através do eixo hipotálamo-hipófise suprarrenal, mais especificamente no córtex. A medula suprarrenal responde ao estresse de curto prazo, luta ou fuga, através do sistema nervoso simpático, que libera catecolaminas via circulação sanguínea. Esses alarmes são defesas corporais que ajudam um indivíduo a sobreviver às ameaças físicas, suportar a dor e utilizar as reservas metabólicas do organismo. Vamos falar agora especificamente sobre a medula. A medula suprarrenal é um tecido neuroendócrino associado ao sistema nervoso simpático. As células da medula suprarrenal são derivadas de neurônios. Elas ligam um alerta para secretar grandes quantidades de catecolaminas no sangue durante a resposta de lutar ou fugir. As catecolaminas são epinefrina e norepinefrina, mas são mais conhecidas como adrenalina e noradrenalina. Uma vez liberados, esses hormônios percorrem o corpo inteiro na corrente sanguínea, produzindo os efeitos excitatórios conhecidos como surto de adrenalina. As catecolaminas são sintetizadas a partir do aminoácido tirosina e têm uma meia-vida que varia entre 10 e 90 segundos. O tecido neural destinado a secretar as catecolaminas divide-se em dois: o sistema nervoso simpático, que secreta a noradrenalina, e a medula suprarrenal, que secreta principalmente adrenalina. Os hormônios são liberados por estímulo neural. A medula suprarrenal é um gânglio simpático. Os neurônios pré-ganglionares simpáticos, ou seja, antes do gânglio, projetam-se da medula espinal para a medula suprarrenal, que é o gânglio. Os neurônios pós-ganglionares, ou seja, que atuam depois do gânglio, não possuem axônios e são chamados de células cromafins. Cromafins significa afinidade com o metal cromo. As células cromafins secretam a adrenalina diretamente no sangue. Concluindo, a liberação de catecolaminas é regulada pelo sistema nervoso simpático e não pelo eixo hipotálamo-hipófise suprarrenal, que vamos falar a partir de agora. O córtex da suprarrenal é uma glândula endócrina verdadeira que secreta hormônios esteroides, chamados de hormônio clássico. São 3 tipos de hormônios esteroides baseados em lipídio: aldosterona, glicocorticoides e os hormônios sexuais. O córtex exibe 3 camadas distintas. Vamos começar da externa para a interna. A primeira é a zona glomerulosa, que contém células organizadas em agrupamentos esféricos e secreta somente aldosterona. No meio, a zona fasciculada, cujas células estão organizadas em cordões paralelos e secretam principalmente glicocorticoides. O cortisol é o principal glicocorticoide secretado pelo córtex.
E a camada mais interna, a zona reticular, cujas células estão organizadas em uma rede ramificada e secretam principalmente os andrógenos. O córtex da suprarrenal é controlado e regulado por um eixo endócrino chamado eixo hipotálamo-hipófise suprarrenal. É dirigido principalmente às zonas fasciculada e reticular. Por estimulação hormonal, o hormônio liberador da corticotrofina, o CRH, é sintetizado no hipotálamo para ser transportado à hipófise. Na hipófise, o CRH se liga ao seu receptor. Essa ligação ativa e codifica o hormônio adrenocorticotrófico, ACTH, que é liberado na circulação sanguínea em direção ao córtex da suprarrenal. No córtex, a síntese de todos os hormônios esteroides inicia com o colesterol, que é modificado por enzimas para formar a aldosterona, os glicocorticoides ou os hormônios sexuais. Os hormônios esteroides não são estocados, são produzidos sob demanda e se difundem para fora da célula endócrina e todos são transportados por uma proteína carreadora. Vamos falar agora sobre a aldosterona. A aldosterona é o principal mineralocorticoide e é secretado pela zona glomerulosa em resposta a um declínio no volume sanguíneo ou na pressão arterial, como ocorre na hemorragia grave. Numa possível desidratação grave, o córtex suprarrenal recebe dois sinais opostos. Um diz para secretar aldosterona e o outro diz para não secretar aldosterona. Como a aldosterona aumenta a reabsorção de sódio e água, o córtex suprarrenal não vai secretar a aldosterona, pois se secretasse, estimularia a reabsorção de sódio, piorando a desidratação. Agora o cortisol. Os glicocorticoides, do quais o cortisol é o principal, são secretados principalmente pela zona fasciculada e um pouco pela zona reticular, para ajudar o corpo a enfrentar situações estressantes, como jejum, ansiedade, trauma ou infecção. O efeito metabólico mais importante do cortisol é seu efeito protetor contra a hipoglicemia, mantendo suficientemente elevados os níveis de glicose sanguínea, promovendo a gliconeogênese e obrigando ao mesmo tempo a maioria das outras células do corpo a escolher as gorduras e os aminoácidos como fonte de energia. Além disso, o cortisol é catabólico no tecido ósseo. Pessoas que tomam cortisol para tratamento por longos períodos têm uma incidência mais alta de fratura dos ossos. O cortisol inibe o sistema imune e a inflamação. Embora possa parecer contraditório, em situações estressantes, quando a vida de um organismo está em perigo, lutar contra uma doença se torna menos importante do que a sobrevivência do perigo imediato. O cortisol é um medicamento anti-inflamatório que trata artrite, tendinite, lesões articulares e também ajuda a evitar a rejeição de órgãos transplantados. Além disso, o cortisol estimula o apetite. Isso é benéfico ao fornecimento de substratos energéticos para responder a um evento estressante. Mas se o evento estressante não envolver um trabalho físico, esse apetite aumentado pode levar ao ganho de peso. Os andrógenos da suprarrenal, os hormônios sexuais, são sintetizados e secretados principalmente pela zona reticular e um pouco na zona fasciculada. Os andrógenos da suprarrenal, DHEA, DHEAS e androstenediona,
são geralmente produzidos em conjunto em vez de individualmente. A DHEA e a DHEAS são menos potentes que os andrógenos produzidos pelas gônadas, mas têm efeitos funcionais nas características sexuais secundárias e estão envolvidos no desenvolvimento durante a puberdade, estimulando o crescimento de pelos pubianos e axilares. Tá aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse assunto pegou um pouquinho de sistema nervoso, mas é inevitável falar apenas sobre um sistema sem citar o outro. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um abraço.